Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões. Eu desejo que todos estejam na santa paz de Deus, né? Lembro você que eu tô gravando este vídeo na quinta-feira e vou postar na quinta. Lembre você que eu vou postar também na quinta, no final do dia, lá pelas 6, 7 horas da noite. Eu vou postar signo de Touro e signo de Virgem para o mês de julho, a previsão mensal, tá? Então você aguarde aí na sexta-feira, é Leão e Câncer. Tudo parte 1. Lembre-se também que de sexta-feira eu posto o horóscopo especial de final de semana e como é um horóscopo maior, eu posto mais tarde, né? Então, normalmente ali após as 5 horas da tarde. Então, por isso que eu não vou postar no horário que eu sempre posto 11, 11 e pouquinho da manhã todos os dias. 11, 11 e pouquinho da manhã é sempre ali de domingo a quinta e na sexta eu posto às 5 da tarde porque é um especial, tá bom? Bom, tô só dando esses recadinhos para você. Outra coisa, eu falei de Touro e Virgem que vão ser lançados na quinta, Leão e Câncer que vão ser lançados na sexta. Todos os outros signos, parte 1, já estão postados no canal, é só você assistir, tá bom? A previsão para julho. Bom, então vamos às previsões aqui, ó. Tô com o oráculo astrológico, tô com os dados astrológicos, tô com o baralho dos anjos, carta do urso, carta do navio. É só você escolher carta 1, carta 2. Eu vou te passar a mensagem da energia geral ao final do vídeo. Amém? Então, lembre-se da nossa corrente de orações, deixa o seu amém aí, que ele é preciosíssimo. Vamos entrar, vamos fortalecer cada vez mais essa boa vibração, essa boa vibe, porque o mundo já está cheio de pensamento negativo por conta dessas situações que estão ocorrendo de saúde, né, no mundo. Então as pessoas tendem a pensar o pior, ai, a crise vai cada vez piorar, a situação está muito difícil de resolver, pessoas estão morrendo, vão morrer ainda mais, enfim. Então a gente já sabe, a gente tem que ser o suporte, né? Suporte da Terra neste momento. Enfim, vamos às previsões aqui, então vamos lá. Bom, Áries, vamos lá para ti. Área da saúde, carta Mercúrio. Olha, não é uma carta ruim. Se você tem algum problema, diz que é só você buscar por informação, pessoas que possam te orientar. Se você não tem nenhum problema, não se desespere, é uma carta até de energia, viu? Área profissional é a casa 6. Essa carta fala de um ritmo de trabalho difícil. Normalmente muito trabalho, trabalho estressante. Você tem que tomar cuidado porque é aquele dia que você tem que se policiar para não ficar uma pessoa pilhada de assuntos, de coisas e tudo mais. Então, tenha essa questão em mente. Se você vai passar por entrevista, cuidado com a maneira como você conduz, porque diz que você pode se exceder em alguma questão. Se você está à procura de vaga, essa carta até fala de possibilidade, mas o problema é que são possibilidades muitas vezes que você nem quer porque são sofridas ou de muita exploração, entendeu? Olha, área aqui amorosa é a casa 5. A casa 5 é uma casa que fala assim que o clima não está muito descontraído dentro da vida amorosa, né? Falta um certo sabor, mas faz parte, nem todo dia é aquela coisa maravilhosa de filme, de novela, né? Então, enfim, nem o filme nem a novela são 100% maravilhosos também, né? Senão ninguém assiste porque não tem nada de real. Então, enfim, essa carta ela fala que o clima tá um pouco até cansativo dentro do relacionamento, né? É provável que você queira ali dar uma respirada. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, respeite o espaço da pessoa e viva mais a sua vida. E se você não tem alguém, essa situação simboliza, assim, que você pode estar uma pessoa um pouco enjoada com essa atual situação sua de não ter alguém. Mas não é uma carta que favorece grandes coisas, pelo menos por enquanto. Olha, sua cor, vou te indicar o laranja escuro mais forte, né? Cor mais forte, tonalidade. E você pode recitar aí, ó, 8 vezes versículo da corrente. Dados astrológicos,
Bom momento para se aproximar mais daqueles familiares com os quais você já costuma ter mais intimidade, tá bom? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Então, Touro, área da saúde é a casa 3. A casa 3, um pouco de atenção, principalmente você tem que ter mais atenção com a garganta, entendeu? Também pode às vezes representar questões ligadas ao seu mental, ao seu psicológico, então presta um pouco de atenção nisso, tá bom? Procure aí se reservar mais. Área profissional, carta câncer. Essa é uma carta muito boa para trabalho em equipe, né? É uma carta boa para se unir às pessoas e com isso conquistar mais juntos, não é? Tem até uma frase que diz assim: sozinhos vamos mais rápido, né? Juntos chegamos mais longe, né? Não é? Então, enfim, essa frase ela tem muito a ver com essa carta, né? A equipe pode fazer a coisa andar hoje. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de bom clima, só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, olha, é um dia assim que não fala necessariamente nesse sentido, mas diz que você pode receber apoio, né? Solidariedade. A área amorosa é a lua. A lua, ela até traz consigo um certo ar de romance, de sensualidade, de sentimentalismo, né? Só que ela é de fases, né? Quando a gente está muito sentimental, emocional, qualquer coisa ali a gente flutua, porque a emoção, o sentimento, ele flutua rápido, né? Normalmente. Então é isso que ela representa. Dá para apimentar essa relação? Dá, principalmente se o signo da pessoa estiver bom. Se ele não estiver bom, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa carta fala que você está mais sensível. Então você tem que saber lidar com o relacionamento, tá? Se você está conhecendo alguém, a carta da lua também dá para romancear, dá para sensualizar, desde que o signo da pessoa também esteja em boa sintonia. Porque se a pessoa estiver numa sintonia difícil, é provável que ela te irrite de algum modo, não que ela vai fazer algo. Às vezes só de você olhar para a pessoa, às vezes você já se irrita, porque muitas vezes a gente sente a energia do outro e às vezes as pessoas não sabem explicar o porquê que elas ficam irritadas só de olhar alguém. Muitas vezes é porque elas sentem a energia e já ficam irritadas com aquela pessoa. Se você não tem alguém, carta da lua também pode, aqui representa muita carência, a minha intuição tá falando, né? Você pode se abrir? Pode, mas o problema é que há muita sensibilidade. Eu não indicaria pra você, entendeu? Bom, sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar o preto, tá? Pode recitar aí 8 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Então aqui fala pra você, ó. Bom momento para lidar com superiores dentro do ambiente estudantil. Se você estuda, às vezes tem que conversar com o diretor, com o professor, com o coordenador a respeito de algum assunto para resolver. Hoje é o dia ideal. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Gêmeos, área da saúde é a carta Áries, excelente carta. Diz que você tem energia para dar e vender, só vai ter dificuldade para sossegar o facho. Bom, é um up, é uma subida, um levante, é melhoras dentro da saúde. Área profissional, Saturno. O Saturno não é uma carta necessariamente ruim, só que fala assim, ó, você não pode agir com indisciplina, ou agir fora das regras, ou agir sem métodos, sem organização, porque senão o dia não vai fluir. Essa carta é uma carta que pede mais esforço, organização, compromisso, seriedade e coisas assim, tá? Senão a coisa não anda, porque não é uma carta de moleza, é uma carta de trabalho, mas quem trabalha tem resultado. Se você vai passar por entrevista, essa carta representa muito ali que você tem possibilidades, porém você precisa ter essa disciplina. Tudo que eu falei ali para quem já trabalha, você precisa ter tudo aquilo como competência, porque é uma prova essa entrevista mesmo. Se você está à procura de vaga, fala de questões muito exigentes, né? Diz que você tem que se preparar mais, amadurecer mais aí os teus conhecimentos e a tua conduta para conseguir causar melhor impressão. Área amorosa é a carta Touro, maravilhosa essa carta, é a carta do fogo na roupa,
É a carta do balacobaco do tereco-teco, como eu gosto de falar. Uma carta de sensualidade, sexualidade, desejos, sentimentos, nem tanto, mas sensações intensas, tá? Então, se você quiser aí apimentar mais as coisas, desfrutar mais, é provável até que você esteja mais assanhada, mais assanhado também, né? Então, veja só se a pessoa amada tá no clima, o signo dela, e você pode partir pro ataque como um touro. Bom, se você está conhecendo alguém, também essa carta fala de desejos. Essa é uma carta muito boa de sensualidade também. Então diz que você consegue sensualizar e seduzir a pessoa amada e com isso aí aproximar mais vocês, entendeu? Se você não tem alguém, uma ótima carta para as conquistas. Desde que haja a sua iniciativa, principalmente no quesito de jogar charme, não necessariamente de começar a falar, mas de jogar o charme, o olhar, sabe? Tudo aquele contexto que dá a entender que você tem interesse, né? Porque a gente percebe só no olhar, muitas vezes a gente já percebe se a pessoa tem interesse na gente ou não, na é verdade? Então, enfim, sua cor, eu vou te indicar o vinho, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos dizem aqui, ó, presta atenção com a tua espiritualidade, diz que ela não está tão boa quanto poderia. Não está ruim, mas está morna, não está quente nem fria, está morna, está ao meio termo, e o meio termo também não é muito bom. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Câncer, olha que interessante, o seu signo começou aos 11 minutos e 33 segundos, né? Tudo número repetido. Enfim, vamos às previsões? Então vamos lá. Área profissional, casa 9. Quer dizer, profissional não, saúde, casa 9. Presta atenção, essa carta sempre fala, tenha mais cuidado, mais delicadeza com o teu corpo. Se você já tem algum problema, essa carta fala que é possível que você não esteja encontrando a solução ou o modo correto de lidar, né? Então é preciso se aperfeiçoar nos teus conhecimentos e nas tuas informações. Agora, se você não tem nada, um pouquinho mais de cuidado também, tá? Para evitar aí, essa carta pede que você tenha mais prudência e se exponha menos, porque fala que você tem facilidade aí de ter uma certa baixa na tua energia. Área profissional, a carta Netuno. Então, Netuno tem um lado bom e um lado ruim, viu? Se você trabalhar ele pelo lado bom, é uma carta que pode fazer com que você renove a tua esperança, renove a tua persistência dentro dos teus objetivos. Se você levar ele para o lado ruim, ele pode causar ilusão. Às vezes você depositar expectativa demais em coisas que não tem base, não tem por onde, como a gente fala, né? Então é preciso que você faça essa peneira, mas essa carta ela é muito boa no sentido de você ter mais esperança, de você ter mais convicção para batalhar e persistir nos teus projetos, né? E é uma carta boa para você lidar com as pessoas. É uma carta que favorece muitas vezes você ajudar aos outros e se prontificar, os outros enxergarem você ali como uma pessoa que pode colaborar, né? Se você vai passar por entrevista, saiba discernir isso, né? Cuidado para não fugir, porque essa carta ela também pode simbolizar distração. Cuidado para não fugir do foco da entrevista, tá? E passe essa inspiração que você tem para o outro para convencer mais. Se você está à procura de vaga, não é uma carta que eu enxergo ainda algum movimento a favor disso, tá bom? A área amorosa é a casa 11. Essa carta para mim representa muito pessoas que possam interferir dentro da relação, tá? Então é preciso aí que você tenha mais discernimento. Não exponha muito o seu relacionamento. Se já tem aquelas pessoas inconvenientes, é preferível que você se distancie delas e distancie a pessoa amada delas também, viu? Se às vezes a relação não tá indo bem, às vezes a pessoa chega e te fala alguma coisa que você se pergunta, por que que a pessoa tá pensando isso de mim, isso e aquilo? Muitas vezes quando sai essa carta e isso acontece nesse dia, é porque alguém tá colocando alguma coisa na cabeça dela, viu? Se você tá conhecendo alguém, também, olha, fortaleça o relacionamento com essa pessoa, não dê brechas, porque essa carta muitas vezes pode simbolizar concorrência, viu? E se você não tem alguém, essa carta também ela não trabalha muito a favor, porque ela fala
muito no sentido, normalmente, de pessoas que não são de boa índole ou às vezes de concorrência, viu? Olha, sua cor. Eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o azul bem clarinho e pode recitar aí 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos. Há que fala assim que alguma coisa te chateia um pouco, não muito, mas um pouco, na vida amorosa. Então é preciso aí que você fortaleça as suas orações. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Lion. Vamos lá, meu rei, minha rainha. O povo baiano, né? Eu tenho ancestralidade baiana, né? Minha família é uma mistura de baiano com mineiro. E aí eu lembro, porque leão é o rei leão, né? Então, área da saúde, a carta Sagitário, uma carta boa de expansão, de fortalecimento, de sentir melhoras. Área profissional é a casa 7. Casa 7 representa muito aí para ti dificuldade de entrar em acordos, tá? Se você vai fechar algum combinado, algum contrato, algum acordo, essa carta diz que tem percalços aí, tem situações que obstruem a realização dessa meta sua. O ideal seria deixar para outro dia. Não podendo, então faça um esforço e com muita oração em cima, tá? Se você vai passar por entrevista também, essa carta fala que vocês têm dificuldade de se acertar. Então é preciso que você ore bastante só Deus para fazer um milagre aí. Se você não tem ainda trabalho, está à procura de vaga, essa carta também representa que ainda há dificuldades, né? Tem que ainda persistir, batalhar na tua fé e na tua determinação em procurar e vencer. A área amorosa é a carta Virgem. Essa é uma carta boa, porém, contudo, no entanto, todavia, essa carta representa muito uma rotina, mas fala que a rotina está saudável. Então, antes pingar do que secar, não é aquela coisa fogosa, mas fala de uma rotina saudável, equilibrada entre vocês, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa é a rotina, pode ter ali um papo, alguma coisa assim, mas não é algo que tenda a ser muito envolvente, muito enlouquecedor. Agora, se você não tem alguém, também essa carta aqui, ela simboliza muito no sentido assim de que isso não te preocupa muito hoje, viu? O seu foco está em outras coisas. Bom, sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar. Castanho, bem clarinho, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos aqui me dizem. Então, aqui fala assim de dificuldades para fazer coisas que você gosta, coisas que te distraem, coisas que te deixam alegre, coisas por lazer, né? Mas enfim, diz que pode ter principalmente atrasos. Se às vezes você combinou algo com alguém nesse sentido, pode ter atrasos também. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Virgem, vamos lá, Virgem. O Tendel, área da saúde é Libra, começou bem. Começou bem para nós. Carta de equilíbrio, facilidade de equilibrar a tua saúde, de reorganizar aí a tua vitalidade, teu organismo. Área profissional é a casa 4. Cuidado. Essa carta dificulta trabalho em grupo. Preferível fazer sozinho, sozinha. Se vai depender de alguém hoje, nem que seja para pedir um favor, é bom não pedir. Se pediu ou se combinou, é provável que falhe alguma coisa ou que a pessoa não faça como combinado, enfim. Então tem esse discernimento, tá? Se você vai passar por entrevista, também essa carta dificulta um pouco, porque diz que a pessoa não facilita para você e não, enfim, não, sabe, não se sensibiliza com você, entendeu? Para dar ali uma colher de chá, às vezes relevar alguma situação. Enfim, então isso dificulta. Ore para que Deus venha suprir essa situação e te dar a vitória. Se você está à procura de vaga, também essa carta pode simbolizar até que você se sente uma pessoa desamparada hoje, né? Ninguém para te estender uma mão, enfim, mas Deus sempre pode estar ao seu lado, basta aí você se sintonizar. Área amorosa é a casa 1. A casa 1 fala de ansiedade, muito cuidado porque essa carta pode representar atitudes precipitadas, sabe? Principalmente se alguma coisa já está te incomodando, mas mesmo se não estiver, porque
quando sai essa carta, normalmente alguma coisa vai te incomodar neste dia dentro da vida amorosa. E se você não estiver distante, você pode acabar dando com a língua nos dentes, como a gente fala, ou seja, falando demais. Então cuidado, fica no teu canto, porque essa carta diz assim que você tá uma pessoa mais reativa. Bateu, levou, fulano falou, fulano vai levar também. Então isso pode causar discórdia, desavença, ainda mais se a pessoa amada também não estiver num bom clima, viu? Se você tá conhecendo alguém, a mesmíssima coisa. Se você não tem alguém, corre, sai fora. Porque não é uma carta que vai te favorecer. Pelo contrário, pode até te atrapalhar. Aquele dia que se você tentar se aproximar, por exemplo, da pessoa que você gosta, você vai cometer erros e erros. Então, aí você vai falar, nossa, deveria ter deixado para outro dia. Então, não faça, tá? Sua cor. Olha, sua cor é o cinza, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Se você estuda, um pouquinho de cuidado, que está falando assim de imprevistos que te desfavorecem, que trazem prejuízos dentro dessa questão. Área aqui, lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Libra, ô Libra, área da saúde, carta Vênus. Adoro essa carta, ela fala de facilidade de você se sentir com o corpo bem, entendeu? Com bem-estar, é aquele dia que a gente sente o corpo mais distensionado, mais gostoso, né? No sentido assim de bem consigo, do corpo descansado. Área profissional é a carta Capricórnio. Carta Capricórnio é uma carta muito boa para o trabalho. Capacidade de liderança, se você lidera, de organizar bem as coisas, se você tem que organizar algo, de cumprir com metas, deveres, agenda, porque essa carta favorece, diz que você está com foco, está com disciplina, você vai lá e faz. Então aquilo que exige muita disciplina pode pôr em pauta hoje, porque você já está nesse clima, tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta ótima. Diz que você sabe ali como conduzir. Só veja seu horóscopo mensal, marca contratações. Você está à procura de vaga? Olha, muitas vezes essa carta pode representar empreendedorismo, viu? Porque diz que você tem, assim, uma certa qualidade para poder fazer, nem que seja algo por tempo temporário, provisório, né? Área amorosa é a casa 10, um pouco de cuidado. Casa 10 representa que alguma coisa está desagradando a pessoa amada. Alguma coisa que você está fazendo ou deixando de fazer está desagradando ela. Então presta atenção com isso. O que, que você está fazendo ou deixando de fazer? Porque marca isso. Se você está conhecendo alguém, a mesmíssima coisa. Eu te dou o conselho de você ver o horóscopo mensal, porque às vezes pode ser que no horóscopo mensal tocou na ferida, tocou no ponto, entendeu? Se você está à busca de conhecer alguém, a casa 10 representa também, você tem que trabalhar a tua imagem, você tem que trabalhar a forma como você se porta, a forma como você chega até as pessoas, porque diz que tem algum problema aí que você não está observando. Às vezes eu faço esse tipo de previsão e as pessoas falam assim, você falou que tem um problema, mas eu queria saber o problema. Não dá tempo de ficar falando muito mais que isso, o vídeo já fica grande, é uma previsão do dia, não tem como eu parar para aprofundar cada coisa, senão o vídeo ficaria maior. Então eu falo as coisas sem detalhes, eu falo as coisas de um modo mais, vamos dizer assim, resumido, porque é uma previsão diária, senão eu vou ficar aqui a vida inteira fazendo previsão para os signos. Bom, sua cor, eu vou te indicar, você pode usar aí como mais favorável, tá? Olha, use o rosa bem clarinho, e pode recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, alguma coisa te desagrada no campo familiar, né? Não é muito, não chega a ser assim uma coisa que te faz cuspir fogo, mas diz também que você não está contente, não. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Então, Escorpião, chegamos a ti. Olha, caiu a tua carta na área da saúde, carta Escorpião. Essa carta representa a regeneração. Se você tem algum problema, você vai sentir que o seu próprio corpo ali, ele está restaurando, curando, aí o processo do corpo mesmo já colabora com você. Área profissional, a carta Aquário, ótima carta também. Essa carta é muito boa para lidar com o público. Se você trabalha com profissões que exigem lidar com o público, é atendente, é vendedor, é palestrante,
líder, enfim, essa carta representa muito favorecimento para lidar com as pessoas e obter vantagens e benefícios também, né? Se você vai passar por entrevista, causa bom impacto, mas veja se o horóscopo mensal marca a contratação. E se está à procura de vaga, procura sim, porque quando sai essa carta, normalmente você encontra mais de uma vaga para se candidatar, tá? A área amorosa é a casa 8 representa que você precisa de cuidado, né? Ela representa situações que se perdem, situações. eh, Posso resumir que se perdem mesmo, né? Eu ia falar outras coisas, mas eu teria que explicar muito. Enfim, então pode ser a falta de comunicação neste dia, pode ser a falta de relação sexual, pode ser evite fazer planos neste dia a dois, porque tende a ocorrer algum problema, ou às vezes até ter que ser desmarcado, atrasar ou ter que ser desmarcado. Então, enfim, tá? Se você está conhecendo alguém, mesmíssima coisa, também respeita o espaço da outra pessoa e deixa hoje o dia mais leve e brando, porque ele não está muito promissor. Se você não tem alguém, também não é o dia, viu? Continue com fé em Deus, nas suas orações aí, e que uma hora Deus vai se compadecer da sua situação. Olha, dados astrológicos, tá? Aqui fala assim que na sua vida amorosa tem uma rotina estável. O que que significa isso? Porque assim, a rotina, às vezes a rotina não, a gente não tem muita conversa, muito contato. Então, quando aqui fala que a situação é, que vocês estão sem conexão, não significa que a coisa tá ruim. É só um dia ali que vocês não têm muito ali muita sincronia, entendeu? É basicamente isso. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Sagitário, área da saúde é a carta Gêmeos. Então, a carta Gêmeos representa para você prestar atenção ali, porque é um bom dia para você fortalecer a tua saúde, tá? Para você ter mais pique, principalmente se às vezes você tem algum problema, ela é uma carta muito boa para você encontrar soluções, para você pensar ou se informar a respeito de questões ali que possam colaborar com a tua causa. A área profissional é a casa 2. A casa 2 ela é um pouco complicada, tá? Principalmente se você vai mexer com dinheiro, com vendas, tudo aquilo que envolve o dinheiro, muitas vezes ela representa dinheiro travado, dinheiro que não anda, vendas que não ocorrem, entendeu? Ela é uma carta muitas vezes que fala de estagnação dentro do ambiente profissional, aquele dia que é difícil avançar com seus projetos, avançar com as suas coisas. Então é preferível que você deixe para um outro momento, tá? Se você vai passar para entrevista, também muito cuidado, porque diz que algo pode deixar a entrevista congestionada, um pouco parada, né? E se você está à procura de vaga, essa carta representa que ainda não é um dia promissor. Olha, a área amorosa é a casa 12, né? A casa 12 ela é a carta dos sacrifícios. É o dia que você faz e não recebe, se doa, mas não é ajudado, né? E muitas vezes, quando sai essa carta, a outra pessoa precisa mesmo. E aí você tem que se dispor a ajudar. Cuidado só para que não haja algum abuso aí, né? A pessoa às vezes querer cobrar muito de você e coisa assim, mas é um dia que você sente que a coisa pesa mais pro teu lado do que pro lado do outro, né? Que você é quem mais tem que fazer coisas por essa relação, né? Nesse sentido. Se você vai passar por entrevista, perdão, se você está conhecendo alguém, casa 12, diz que é um esforço, diz que você se sente assim, como se você tivesse que fazer algum esforço para a coisa andar, né? Enfim, realmente é assim que a banda toca. Pode ser que no outro dia a pessoa esteja mais empolgada e ela venha, mas por enquanto a coisa é essa. Se você não tem alguém, não é uma carta muito boa, porque diz que você teria que se rebaixar para poder conquistar pessoas, né? Bom, sua cor. Sua cor eu te indico verde água, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha aqui na sexualidade também tá falando que você percebe que a pessoa amada não se esforça para te trazer prazer caso você se dedique a relações sexuais, viu? Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém?
Então, Capricórnio, área da saúde é a carta Júpiter, é uma carta de expansão, abundância, fortalecimento. Foque-se no positivo e cuide da tua saúde, porque essa carta, muitas vezes, ela fala que você tem demais para abusar. Às vezes, por ter uma saúde melhor, a querer abusar. Então, presta só atenção nesse quesito. Área profissional, a carta Leão. Carta Leão é uma carta de liderança, é uma carta de poder, de domínio, é uma carta de brilho, né? É uma carta de habilidade. Então, você tem tudo isso para lidar com os assuntos profissionais. Faça, o clima tá favorável, tá bom, é só você surfar na onda, tá bom? Se você vai passar por entrevista, também essa carta diz que você se destaca. E só veja o horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, procure sim, porque diz que você tem um brilho que causa, desperta interesse nas pessoas. Você só precisa mostrar esse brilho, essas qualidades. Área amorosa é a carta Peixes. Excelente carta, essa é a carta do romance, essa é a carta do amorzinho, do chuchuzinho, do meu dengo, do meu bombom. Esses apelidinhos todos, né? Essas fofurinhas é aquele dia mais cuticute, mais romântico, né? Que dá pra você despertar dentro da relação. É lógico que eu tô exagerando um pouco aqui, né? Mas é no sentido de que dá pra despertar o carinho, dá pra despertar o chamego, né? Então aproveita porque é favorável pra você, é só despertar isso dentro da relação que a coisa anda e rola com naturalidade. Se você tá conhecendo alguém, a mesmíssima coisa, sabe? Amor à moda antiga. Então aproveita aí. E se você não tem alguém, essa carta é boa para romances, tá? Ela é boa para romances. Você só tem que tomar cuidado para não se iludir muito. Mas se você quiser aí se abrir para novos romances, diz que você terá facilidade aí até para ser uma coisa mais à moda antiga, tá? Bom, olha, sua cor, eu vou te indicar. Você pode usar o rosa escuro, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Tá simbolizando aqui, só presta um pouco de atenção com a tua saúde, mas aqui eu tô sentindo que é realmente naquela questão que eu já falei pra você, não abusar. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Aquário, vamos lá, Aquário, área da saúde, Marte. Marte é uma carta de vigor. Faça tudo certinho, que as coisas vão melhorar pra você, porque essa carta representa muito isso. Que você fazendo o que precisa, você obtém resultados favoráveis. Área profissional, a carta Urano. Urano é a carta dos imprevistos, né? O planeta dos imprevistos. Então, um pouco de cuidado, porque as coisas saem fora do lugar. Se você agendou, você vai ver que às vezes tem que remanejar e põe pra cá, vai pra lá, faz isso, troca por isso. Enfim, então, tenha só essa paciência, tá? Se você vai passar por entrevista também, sabe, tem o plano A, B, C e D, como eu sempre falo, porque é uma carta de imprevistos. E se você está à procura de vaga, não é ainda algo que traz alguma oportunidade para você. Diz que ainda a situação está um pouco fora do eixo. É preciso aí que você fortaleça a tua oração. Área amorosa, a carta Sol. Sol é brilho, Sol é potência, Sol é vitalidade, né? Sol é vigor, Sol é virilidade. Representa muito. Eu brinco que quando sai o Sol, você é o Sol da relação. Você esquenta o relacionamento, né? Então, só depende de você esquentar essa relação. E quando eu digo esquentar, é no sentido também sexual, se assim você desejar. Mas é você que traz o brilho, é você que traz a vida, né? Nosso corpo, ele tem calor. Quando a gente morre, ele fica frio, a gente perde o calor, a gente perde a vida. Então, o Sol representa também muito a vida. Você trazer vida a esse relacionamento, né? Não deixar a coisa morrer. Se você está conhecendo alguém, mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. Se não tem alguém, bom momento para esquentar as pessoas aí, para deixar as pessoas com desejos por você, porque você esquenta as pessoas. Então, é só se dedicar a isso, tá bom? Olha, sua cor, vou te indicar o vinho, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, pede atenção um pouquinho com a saúde, mas é mais no sentido do teu planejamento.
pare para planejar um pouquinho mais a tua saúde, o que você faz, o que isso impacta no teu corpo, porque aqui diz que a tendência é você deixar um pouco para lá, né? Você não pensar no futuro da tua saúde, dos teus cuidados e coisas assim. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Filho de peixe, peixinho vamos lá, peixes. Como eu sempre falo, para você só sobra uma carta, eu tenho que baralhar de novo. A área da saúde é o Plutão, carta Plutão. Carta Plutão é o seguinte, é uma carta um pouco delicada, viu? Mas dá para você canalizar no sentido positivo. Diz que hoje você é quem decide se você afunda ou se você sobe, entendeu? Ou seja, tudo depende muito do seu cuidado, porque essa carta ela tanto pode representar você se livrando de assuntos de saúde, como também você piorando assuntos de saúde, né? Não é um dia morno, é um dia ou ruim ou ótimo, entendeu? Então canalize a energia positiva, faça tudo certinho, que assim você canaliza a energia do planeta de uma forma positiva, tá? Do planeta Plutão. Área profissional é a casa 7. Ó, casa 7, dificuldades de criar parcerias e contratos, tá? Também dificuldade de entrar em acordos e coisas assim. Se você tem coisas para fazer neste dia referentes a isso, muito cuidado. O ideal seria remarcar, não podendo, tem que orar bastante, porque só Deus para transformar essa água em vinho, tá bom? Se você vai passar por entrevista, mesma coisa, só Deus para transformar essa água em vinho, porque ela em si não traz muita compatibilidade entre você e a pessoa. E se você está à procura de vaga, continue em oração e aguarde o milagre, porque ainda não é a hora. Área amorosa, casa 9. Então, casa 9 é a carta da intolerância, tá? É a necessidade de você explorar mais o outro, conhecer mais o outro e vice-versa. A tolerância pode não só surgir de você, mas surgir às vezes da outra pessoa. Então, enfim, é um tempo ali para você aprender a lidar com as diferenças entre vocês, porque tem dias, todos nós temos diferenças, né? Nós não somos cópia, nós não somos Xerox, e nem o Xerox é igual, né? Nem o Xerox é igual. Então imagina a gente. E só que tem dias que a gente não para perceber, para reparar, a gente não vê as diferenças. E tem outros dias que as diferenças são mais gritantes e até incomodam. Sabe aquele barulhinho quando a gente pega, por exemplo, alguma coisa e arranha uma mesa e dá aquele barulho, causa aquele barulho que dá aflição? Tem dias que o defeito da pessoa é como aquele barulho, né? Te causa nervoso. O defeito ou a característica de personalidade que é diferente da sua também, não necessariamente é defeito. Mas enfim, e esse dia é assim. Então você vai ter que ficar muito na santa paz de Deus e, se preferível, ficar muito no seu canto também. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, você vai perceber as diferenças entre vocês mais gritantes e é preferível que você se cale, tá? Para não gerar desconforto. Se você não tem alguém, essa carta fala de incompatibilidade. Até pode ser que apareça alguém, mas se aparecer, certamente alguém que você não vê compatibilidade, entendeu? Bom, essas são as previsões para você, a sua cor. Eu vou te indicar aí, ó. Pode usar o rosa bem clarinho, pode recitar 6 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos falam. Olha, bom momento aí. Na cama não vai ter a diferença, né? A diferença, a intolerância aqui na relação amorosa é em outras coisas, porque na cama diz que dá pra ser uma beleza, dá pra. As diferenças até somem. Mas só nesse momento, viu? Aí depois tudo volta à realidade. Bom, estas são as previsões. Agora você sabe aqui, ó, que nós temos a energia geral. Então vamos lá? Vamos lá então. Quero só lembrar você, avisar mais uma vez, né? Vamos lá. Já postei signo de Áries, Libra, Sagitário, Aquário, Capricórnio, Peixes, Escorpião e Gêmeos. Já estão todos postados no canal os vídeos de previsão para julho, tá bom?
Falta postar, vou postar na quinta. Nesta quinta que eu tô gravando e que eu vou postar este vídeo aqui de horóscopo diário, eu vou postar também ah, Touro e Virgem, previsões para julho. E na sexta vou postar Leão e Câncer. Então, ou seja, até sexta-feira todos os signos já estarão postados, ok? Bom, então vamos lá, vamos às previsões aqui. Se você escolheu a carta do urso, é a carta do eremita. O eremita é uma boa carta, assim, é a carta da sabedoria. Diz que você tem sabedoria para lidar com o teu dia. Mesmo se acontecer algum percalço, não é nada que esteja fora daquilo que você conhece, daquilo com o qual você já saiba lidar, tá? Então, assim, essa carta não impede que às vezes possa acontecer algum problema, mas diz que não é nada que esteja fora das tuas mãos para resolver, porque você tem sabedoria, entendeu? Então isso é muito bom. Bom, se você escolheu a carta do barco ou navio, é a carta dos enamorados. Calma, que ela não necessariamente representa amor, porque aqui eu tô falando de energia geral. A não ser que se a sua previsão para amor já tá boa, fica melhor ainda, né? Se a sua previsão para amor tá ruim, fica essa carta suaviza um pouco, mas enfim. Essa carta, os enamorados, representa um bom momento para convivência com pessoas, para se aproximar de pessoas, seja fazer amizades ou às vezes melhorar as coisas dentro dos seus relacionamentos. Basicamente, a vida, basicamente, ela é relacionamento, né? A gente não vive numa caverna isolado de tudo e todos, né? Então, já é grande coisa aí para o teu dia. Uma grande coisa. Então, só depende de você usar isso, né? Para seu uso e fruto. Ou seja, relacionamentos estão bons, então se aproxime das pessoas, tem algo a comunicar, a passar, a pedir, a fazer por alguém ou por mais ou por outras pessoas, mais pessoas, né? Então, enfim, é uma carta que favorece, é só você se dedicar a isso, né? Bom, estas são as previsões. Agradeço por você estar aqui, desejo que Deus te abençoe. Amém? Bênçãos, alma querida, alma bendita.